Olá pessoal, meu nome é Daniel, estou aqui para gravar a prova da Unicamp de 2011 e vou falar sobre a prova de matemática. Começando pela questão 14, tá? Uma questão onde possui uma figura ali de um pneu e ele te dava todos os dados, né, no enunciado e pedia para você pegar esse código que ele dá aí e ter uma noção de o que é cada número nesse código. O número 195 indicava a largura do pneu. O 60 indicava a razão entre a altura e a largura multiplicada por 100. E o 15 dava em polegadas o diâmetro interno, que era o A, do pneu. Com todos esses dados, você precisava fazer apenas um sistema linear, onde você chegava na alternativa A, 615 milímetros, tá? Que era o diâmetro externo, o D, desse pneu. A próxima questão era a questão 21, onde ele dava um gráfico, tá? Uma análise de gráfico de porcentagens, que bastava você fazer um sistema linear, chamando a população em 2006 de P1 e a população em 2009 de P2, onde você tinha que fazer uma diferença entre essas populações, usando essa porcentagem da pobreza e da indigência. Fazendo um sisteminha, você obtinha lá que dava a resposta alternativa A. 18,5 milhões de brasileiros eram indigentes em 2006. A próxima questão, a questão 22, ele te dava uma tabela onde ele tinha a largura e a altura de um televisor de tela plana. Então, você fazendo a área desses modelos, você obtinha o preço por unidade, que era fazer o preço dividido pela área. Obtendo assim, nos três modelos, no modelo de 23, de 32 e de 40, a mesma razão do preço por unidade de área, que era 0,5. Obtendo assim a resposta item D, que permanece constante o preço por unidade de área da tela. Na questão 23, uma questão de geometria espacial, ele dava que o volume de um cilindro era igual ao volume de um cone. Ou seja, era só você igualar o volume de cilindro, lembrando que o volume de cilindro é área da base vezes altura, e o volume do cone é 1/3 da área da base vezes altura, sabendo que a base de o raio da base do cilindro, era metade do raio da base do cone, você chegava na alternativa A, que a altura do cone é 3/4 da altura do cilindro. Na questão 24, era uma questão de probabilidade condicional, né, que ele pedia a probabilidade do indivíduo ter sangue A, mas sabendo que ele tinha aglutinógeno A. Para ter aglutinógeno A, ele era do tipo A ou do tipo AB. Olhando na tabela 1, onde ele dava as porcentagens de quem era tipo A e tipo AB, você somando essas possibilidades, você fazia 34%, que era a probabilidade de ser A+, dividido pela soma de ser A ou B, que era 34 mais 8 mais 2,5 mais meio. Chegando assim numa resposta que era a alternativa A, 76%. Na questão 25, uma questão clássica de porcentagem, era só fazer os 13,3% do salário bruto, né, que era R$ 2.500, fazer 31,5% do gasto que ele tinha, que era de 1.800, somando esses tributos, você chegaria num total de 899,50, que dividido por 2.500 você chegava na probabilidade, na porcentagem que era 36%. Na questão 26, uma questão clássica de PA, você precisava contar quantos quadradinhos tinha na primeira camada, quantos tinham na segunda, quantos tinham na terceira camada cinza. Obtendo na primeira camada 4, na segunda camada 20, na terceira camada 36.
obtendo assim uma PA de primeiro termo igual a 4 e razão igual a 16, certo? Para o que ele pedia no exercício, podemos concluir que a 10ª camada era só fazer o A10 da PA, que é A1 mais 10 menos 1 vezes a razão, obtendo assim 148 ladrilhos. Na questão 27, ele falava que você tinha homens e mulheres, somando 40 pessoas em uma excursão, que pagavam uma mesma quantidade, né, de preço. Os homens pagavam 2.400, somando-se todos os homens, e as mulheres gastavam a mesma quantia, embora cada uma tenha pago R$ 64 a menos que cada homem. Você fazendo o quanto cada homem tinha pago, que é 2.400, dividido por X, que era o número de homens, fazendo menos 64, você obtinha o das mulheres. E igualando essas duas coisas, que era 2.400 sobre 40 menos X, que é o gasto das mulheres, com 2.400 sobre X menos 64, você obtinha a equação, a expressão do item C. 2.400x, que é igual a 2.400 menos 64x, que multiplica 40 menos x. Na questão 28, uma questão de geometria analítica, ele falava que a distância real entre a catedral e a prefeitura é de 500 metros. E na figura, a distância na figura é de 2 unidades. Portanto, quer dizer que 2 unidades na figura equivale a 500 metros na realidade. Fazendo distância de ponto a ponto, ou um Pitágoras num triângulo que você formaria entre a catedral e a câmara, você obteria o resultado que é 500 raiz de 5 metros a distância real entre a catedral e a câmara. Na questão 29, utilizando a mesma figura, você obtinha, utilizando Yoyomi Xoxô, para obter a equação da reta que é a Avenida Juscelino Kubitschek. Para fazer isso, bastava você achar o M, o coeficiente angular, da reta que passa pela prefeitura e pela câmara. Fazendo o inverso do oposto, você obtém o coeficiente angular da reta que é a Avenida Juscelino. E ela também passa pelo ponto médio entre prefeitura e câmara. Fazendo isso, você obtém a equação da reta. E para obter o ponto de intersecção da Avenida Brasil com a Avenida Juscelino Kubitschek, bastava fazer um sisteminha entre as duas equações de reta, obtendo assim o ponto 2, 4, que pertence à região definida no item B, x menos 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado menor ou igual a 2. E para terminar, a última questão, a questão 30, uma questão de função exponencial, que ele dava o gráfico da função exponencial e pedia para você analisar qual era a função que tinha aquele gráfico definido. A única alternativa que tem essa função é a alternativa A, que a gente obtinha testando pontos do gráfico. Para obter o item A, a gente testou o ponto 0,16 e o ponto 154, obtendo assim o item A, que é m de t igual a 2 elevado a 4 menos t sobre 75. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova, que ela não estava difícil, ela estava bem tranquila. E boa sorte a todo mundo. Até mais.